Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a jornalista Ellen Rayano, do canal Café com Você. A Nanda já está aqui com a gente, né, Nanda? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo? Então, vamos começar as apresentações, porque hoje o nosso papo vai ser bem bacana aqui. Então, como eu estava falando, é a nossa primeira live aqui no canal Japão On. A partir desse momento, Café com Você passa a ser exclusivo no canal Japão On. E a Nanda veio para estrear essa live com a gente. Que honra. A Nanda, eu vou fazer uma breve apresentação e depois, com certeza, ela vai contar um pouco mais aí da história dela, né? O Café com Você, para quem ainda não conhece, tem o objetivo de resgatar as memórias das pessoas, né? E a Nanda a gente resolveu convidar para essa entrevista e esse bate-papo, porque ela vive aqui no Japão desde os 2 anos de idade. Ela é educadora, trabalha com crianças que frequentam a escola japonesa, né, Nanda? Isso. Então, eu vou pedir para a Nanda se apresentar um pouquinho e eu quero saber o seguinte, Nanda. Você chegou aqui no Japão com 2 anos de idade, certo? Certo. Seus pais eram da onde? Você nasceu em que lugar lá no Brasil e para que lugar você foi? Bom, meu nome é Fernanda, muito prazer. Os meus pais são do Amazonas, né? Os dois do interior do Amazonas, uma cidade bem pequena chamada São Sebastião do Atumã. Porém, eu nasci em Urucará, que é uma outra também, uma outra cidade bem pequena do interior do Amazonas. Eu nasci então em Urucará. Nasci lá, mas fui criada ali na cidade dos meus pais, que é São Sebastião, e vim para o Japão, na cidade de Nagoya já, né, em Aichi, Nagoya, com 2 anos. Por que que seus pais vieram para Nagoya? Hoje você tem quantos anos? Foi quantos anos Hoje eu atrás? tenho 27 anos. Então, há 25 anos você mora aqui no Japão. Na Isso. ocasião, seus pais vieram para cá porque eles queriam tentar uma nova vida. E acho que é a história de muitos, né? Meus pais queriam. Meus pais eram muito jovens, né? Minha mãe me teve com 18 anos, meu pai tinha lá os seus 21, então era um casal bem jovem. E eles queriam proporcionar uma vida melhor para mim, né? A primeira filha, tudo, minha mãe que é descendente, então a história deles é de muitos decassegues, né? Vamos tentar a vida lá no Japão, ficar 2, 3 anos, fazer um pé de meia, voltar para o Brasil para poder proporcionar uma educação, né? Uma vida boa aqui para os filhos, né? Com 2 anos de idade, você foi para onde, Nanda? Seus pais vieram, foram trabalhar e você foi para uma creche japonesa ou foi para uma creche brasileira? Bom, na verdade, meus pais vieram antes. Meus pais me deixaram no Brasil com 3 meses, né? Então, até os 2 anos eu fui praticamente criada pela minha avó. E os meus pais vieram antes para o Japão. E eu não sei ao certo, mas eu acho que no começo eles não vieram exatamente para Haiti, né? Não sei. Acho que em Gifu, não sei. Mas eles vieram, então prepararam, né, todo o lugar para me receber, alugar apartamento, fixaram um trabalho e tudo mais. E depois, com 2 anos, então, que eles me trouxeram no Brasil. E no começo, como a minha avó veio junto, eu fiquei aos cuidados da minha avó em casa mesmo, no começo. Mas depois, então, eu entrei no Roiku em japonês. Mais ou Isso. menos antes de completar 3 anos, eu acredito. E você tem irmãos ou só você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo, ele é nascido aqui no Japão. E me conta, então, assim, você foi para uma. Mesmo com seus pais tendo a intenção de voltar para o Brasil, você foi Uhum, para uma creche japonesa. isso. Você era muito pequena, né? Talvez não lembre, não tenha memórias disso, mas quando cresceu um pouquinho mais, você foi para o Shogaku, provavelmente, né? Porque você é formada aqui. Como que você sentia lá dentro, sabe? Porque você é uma descendente de japoneses, mas se todo mundo olhar aqui, a gente, assim, a maioria das pessoas imaginam até que tem-se a fama que o Japão tem um certo preconceito com quem não tem, os olhos puxadinhos Uhum. como ele. Você sentiu algum tipo de preconceito, né? Então, na verdade, como eu vim muito pequena, né, com 2 anos, eu não tinha essa consciência sobre
nacionalidades, sobre etnias. Então, eu, desde pequena, fui para a escolinha na creche japonesa, com, né, várias crianças japonesas também. Tinha também estrangeiros na creche que eu frequentava, mas a maioria eram crianças japonesas e todos ali, né? Criança não tem essa diferença de nacionalidade e tudo mais. Então, todos interagiram juntos. E como cresci num bairro pequeno aqui do Japão, então todos os meus colegas foram para o mesmo Shogaku. Então, no Shogaku, quando eu fui para o Shogaku também, eu estava bem enturmada, eu tinha amigos japoneses, não me senti em nenhum momento deslocada. Então, na verdade, até, digamos assim, os meus 10 anos, eu não tinha, assim, essa visão, sou estrangeira, sou diferente. Depois que vocês se fixaram e vocês começaram mesmo a pensar em ficar, seus pais não pensaram em voltar para o Brasil? Na verdade, os meus pais só fixaram mesmo, até que é recente, foi quando eu estava assim, recente não, né? Eu já estava eu estava escolhendo para ir para o ensino médio e eles viram que eu não iria mais retornar, porque sempre foi aquela história, né? Quando eles vieram, pretendiam ficar 3, 4 anos e voltar. Mas aí nunca vi assim o momento certo de voltar. Aí depois eu entrei no Shogaku, aí daí eles ficaram com dó de voltar e me tirar da escola, já que eu estava bem acostumada. Então eu falei, vamos esperar ela terminar o Shogaku, a gente vai embora. Mas meu irmão é 3 anos mais novo do que eu, então ele também já estava no Shogaku. Aí depois, não, então vamos esperar, né? Meu irmão chama Thiago, vamos esperar o Thiago se formar e a gente vai embora. Aí nisso foi, eu cresci e falei, não quero mais voltar. Você pode fazer o plano de vocês, eu não penso em voltar. Aí a nossa vida começou a ser planejada realmente aqui. E você falava o japonês na escola e o português em casa? Isso. Você fala muito bem o português para ser uma criança que foi criada aqui no Japão, né? Isso, eu falava, né, aprendia o japonês na escola, né, fora de casa, e dentro de casa o português, mas também eu tive aulas de português desde os meus 4 anos. Que como a minha mãe, o planejamento inicial da minha família era retornar para o Brasil, ela não queria que quando a gente retornasse eu tivesse dificuldade em me adaptar na escola e tudo mais. Então ela fez questão que eu aprendesse ler, escrever o português também. Então eu fiz aulas de português. Nessa trajetória toda, Nanda, alguma vez você foi para o Brasil e sentiu a vontade de falar, nossa, eu quero viver naquele país, nem que seja por 1 ano, 6 meses, sabe? Ou não, o Japão realmente me acolheu e eu gosto desse lugar, eu quero ficar. Daí eu quero saber de você também o que é que faz você gostar tanto do Japão. Para falar a verdade, quando criança, eu voltei para o Brasil quando eu tinha 8 anos e fiquei, em média, 8 meses. Então, né, relativamente um tempo curto. Fiquei 8 meses no Brasil e os primeiros meses que eu estive lá, o clima, né, muito diferente, as comidas. Por mais que meus pais são brasileiros, faziam também comidas brasileiras em casa, com tempero brasileiro, não é a mesma coisa do que realmente a comida feita no Brasil com o tempero do Brasil. E como nós somos, né, do Amazonas, tem um tempero muito forte também as comidas de lá. Então, eu não acostumava com a alimentação lá, eu sentia muito calor. Então, eu não via a hora de voltar e reclamava direto. Os primeiros 3 meses era só reclamação. Mãe, quero voltar. Mãe, quando a gente vai voltar para casa? Mãe, não quero ficar aqui. E depois que passou lá para os 4, 5 meses, que eu realmente comecei a curtir a minha estadia lá, porque lá eu tinha muitos primos, tinha, né, os meus avós, familiares, então comecei a realmente me divertir, mas aí já era tempo de voltar. Aí foi quando nós voltamos, né, porque a gente só fomos a passeio, então nós voltamos, e quando a gente voltou, nossa, tô em casa, né, tô em casa, Brasil foi um passeio legal, férias, né, digamos assim, mas eu, mesmo quando criança, eu já sabia que não era um lugar que eu queria morar, e tanto é que hoje também eu não, o pensamento não mudou. Eu vejo o Brasil como um lugar bom, onde eu tenho boas memórias. Pretendo, né? Quero passar umas férias, uma temporada de férias longas, mas não vejo como um lugar para fazer a minha vida, né, atualmente. Você não tem pretensão de morar lá, né? Não. E o que é que faz falar o Japão é o lugar que eu escolhi, que eu quero, que eu gosto de estar? Como eu vim muito pequena para cá, foi aqui onde eu fui criada, né? Por mais que
os meus pais não sejam, assim, originalmente japoneses, dentro da minha casa não fosse uma cultura totalmente japonesa, eu fui criada aqui, fui inserida aqui na escola, tenho muitos amigos japoneses também com quem eu convivo e tenho boas amizades, e todas as minhas memórias, né, afetivas também foram criadas aqui. Então, eu vejo o Japão como minha casa, por mais que a minha nacionalidade ou, né, a minha cultura não seja exatamente daqui. Ô, Nanda, conta pra gente como foi que você escolheu essa área da educação? Por que motivo você escolheu, né? Se você puder relatar como você trabalha bem você trabalha nessa área, acho que você Uhum, consegue explicar melhor para as pessoas como que funciona aqui o sistema educacional do Japão, né? A gente entra numa creche, fica ali até os 5 anos de idade, depois tem um período do Shogaku, né? Shogaku, que é o Uhum, Fundamental 1, né? Depois vai para o Chugaku, que é o Fundamental 2, e o ensino médio, Cocô, isso. né? Uhum. Só explica assim rapidamente para a gente como que funciona, porque é um pouco diferente do Brasil. Não sei se você conhece, mas provavelmente sim, que você tem um contato bastante com os brasileiros, né? Explica para Uhum. essas pessoas um pouquinho. E o pessoal está entrando, está mandando boa noite. O pessoal que está entrando, quiser fazer pergunta para a Nanda, tá? Tanto pessoal como profissional, ela está aqui. A gente vai aproveitar do que ela sabe, do que ela viveu aqui no Japão. Bom, falando rapidamente sobre o sistema educacional aqui no Japão, sim, a criança ela tem a opção de ir para a creche, né, o Hoikuen ou幼稚園, mas não é obrigatório. Então é uma decisão da família da criança enviá-la ou não, né, para, digamos que é o prézinho, né, do Brasil, né, ali a primeira educação. Então ela fica ali ou no Hoikuen ou no幼稚園. Se for幼稚園a partir dos 3 anos de idade, se for Hoikuen a partir do zero mesmo, né? Assim que os pais tiverem necessidade de voltar a trabalhar, pode colocar o filho no Hoikuen. E ela fica ali então até um pouco antes de completar os 6 anos. E assim ela ingressa realmente para o ensino fundamental um que é o Shogaku. E assim começa a educação obrigatória, né? Que a gente fala aqui, que é o Gimu Kyoiku. Então ela entrar no primeiro ano do Shogaku, que é do Fundamental, e ali ela segue até o terceiro ano do Chugaku, que seria o Fundamental 2. Acho que no Brasil seria ali por volta do oitavo ano, mais ou menos, né? Oitavo ou nono ano. E terminando ali a educação obrigatória, que soma no total de 9 anos, aí ela pode ingressar no ensino médio. Mas aqui no Japão, diferente do Brasil, para você entrar numa escola de ensino médio, que é o Koukou, a gente precisa fazer uma prova, né? Um vestibular, como se fosse uma faculdade. Então, você aplica para essa prova e se você for aprovado, então você começa a fazer o ensino médio e daí você vai seguindo a sua carreira acadêmica, faculdade, pós-graduação e tudo mais. O pessoal está aqui perguntando, Nanda. O fato de você ter vindo pequena fez você gostar muito do Japão? Meus filhos entraram já no fim do Shogaku e nunca abraçaram de verdade a educação na escola e nem a cultura. Faz 3 anos que estamos no Japão. 3 anos? Não sei na questão educacional, mas em comparação com os estrangeiros que vivem aqui no Japão, até um período curto, né? Sim, sim. Né, respondendo aqui a pergunta da moça, sim, no meu caso, realmente, o que me ajudou a me adaptar, né, com o Japão foi eu ter vindo bem novinha. Então, eu cresci aqui com relação à adaptação na escola, adaptação com a cultura, eu realmente não tive esses problemas por ter sido criada aqui. Mas, porém, no caso que ela relata dos filhos, né, que já vieram maiorzinhos, estão 3 anos aqui, mas ainda não se acostumaram. 3 anos é um tempo relativamente curto, realmente, para uma criança se adaptar e acostumar totalmente. Claro que isso depende de criança para criança. Tem criança que em 1 ano se adapta, tem criança que leva 5 ou mais, mas isso está muito envolvido também com a realidade da escola onde ela está inserida. Como que a escola trabalha com essa criança, como foi o primeiro contato com a língua japonesa, como foi o primeiro contato com ali, né, a convivência geral na escola e como, né, também ela é dentro da escola. É o trabalho que a escola faz para inserir aquela criança. Então, isso vai depender muito mesmo. E, claro, também vai depender de como os pais orientam essa criança dentro de casa. Nanda, tem mais uma pergunta. Não sei se você vai ter de pronto essa resposta,
mas a Cris está perguntando se existe algum dado estatístico de analfabetismo no Japão. Acho que é muito difícil, né? Porque todas as crianças frequentam, né? Obrigatoriamente. Dados tem sim. Eu não vou conseguir te falar exatamente a porcentagem, mas é muito baixo. O Japão é um dos países que tem a taxa de analfabetismo muito baixa. É, né? Até Uhum. porque você dificilmente vê uma criança na rua, Sim, né? Você vê as crianças mesmo na escola, sim, brincando, sim. estudando por aqui, né? Sim, existem casos sim de crianças que não têm acesso à escola, mas é muito baixo aqui no Japão. Ô, Nanda, você lembra de algum caso de ter sentido durante esse período que você já estava mais adolescente, né? Uhum. Alguma dificuldade de convivência, de conflito de culturas, porque você vivia com a sua família a cultura brasileira dentro de Uhum. casa e fora de casa você vivia uma cultura japonesa. Sim. Como eu falei, até os 10 anos, por ter vindo muito pequena para cá, e desde a escolinha, né, do Hoikuen, ter feito vários amigos japoneses. Então, as minhas amizades com os meus amigos japoneses era de frequentar um a casa do outro. Então, meus amigos japoneses vinham na minha casa, eu ia na casa deles, conhecia a família, e isso ao longo do Shogaku também. Então, por isso que eu não senti nunca essa diferença de, digamos, de raça, assim. Sempre as mães dos meus amigos japoneses me tratavam de igual, as coisas que elas viam que normalmente eu não sabia por causa da cultura, algumas tradições, algumas etiquetas, elas me ensinavam normalmente, como ensinariam para outra criança japonesa que está ali na fase de aprender. Então nunca vi assim, eu sou diferente. Mas ali por volta de 12 anos, né, 11, 12 anos, quando a gente começa a entender, e a minha escola também aumentou o número de estrangeiros. Do nada, assim, começou a chegar um monte de estrangeiros. Já tinha, mas eram poucos até então. E ali por volta da quinta série começou a vir um monte de estrangeiro na minha escola. E foi quando, então, esses estrangeiros que vieram nessa época não sabiam falar o japonês, não sabia a cultura, não interagia com outros japoneses. E foi quando começou a haver uma divisão entre alunos estrangeiros e alunos japoneses. E acabaram que me colocaram junto com os alunos estrangeiros. Então, eu acabei perdendo algumas amizades japonesas, porque, querendo ou não, esses alunos estrangeiros que vêm, eles estão ali, né, na sobrevivência, então vão se apegar a um aluno que sabe falar as duas línguas para poder ajudar. E sempre, como eu fui muito solícita, eu sempre lá ajudando, traduzindo, tentando ajudar, né, esses meus colegas brasileiros que vieram, né, depois de grande, e acabei que dei uma afastada das minhas amizades japonesas. E foi aí que eu comecei a sentir uma diferença. Mas até então que não me afetava. Mas quando eu fui pro Chugaku, né, que é o Fundamental 2, que a gente vai para uma outra escola, e lá você vem alunos de outros Shogakus também, então dobra o número de alunos. E os alunos que vieram de outras escolas não eram escolas que estavam acostumados com estrangeiro. Então, o primeiro contato de muitos deles foram ali no Fundamental 2, que é o Chugaku. E, né, eu tenho essa cara aqui, né, de estrangeira. Então, o primeiro tratamento que recebi dos outros alunos japoneses foi meio que indiferente, assim. Eles tinham, não sei se é receio de falar comigo, achavam que eu não iria saber me comunicar. Então, né, e como você entra numa sala de vários alunos, acaba distribuindo e se afastando de todos os amigos que você tinha, você tem que refazer a amizade do zero no Chugaku. Então, eu tive muita dificuldade em fazer amizade lá no Chugaku por conta disso. E foi aí, pela primeira vez, que eu vi, realmente, eu não sou igual aos meus amigos japoneses. Mas isso não te impediu de continuar os estudos, né? Que momento Não. que você decidiu, que você falou, não, quero fazer uma faculdade aqui no Japão. Por que que você escolheu essa Uhum. área, né, educacional? Foi pelo que você passou? Então, quando aconteceu isso de eu me sentir diferente dos outros, pela primeira vez ter essa experiência de me sentir diferente, não me impediu de continuar os estudos, mas me deu uma boa desanimada, né? Eu tenho que confessar, me deu uma boa desanimada, porque daí entrou a crise de identidade. Mas espera aí, eu sou brasileira, eu sou japonesa, porque eu sei que meu passaporte é verdinho. Mas eu não conheço o Brasil assim, né, como né, os brasileiros conhecem, eu gosto, mas não me identifico totalmente com a cultura de lá, eu me identifico com a cultura daqui. Aí ficou esse conflito dentro de mim.
por pela primeira vez passar, né, por essa experiência de ser tratada um pouco diferente, então deu uma desanimada assim nos estudos, mas, né, devido a minha mãe ser bem rigorosa, por mais que bateu esse desânimo, ela não deixou, né, no caso assim, que eu parasse, colocasse isso como desculpa, me revoltasse e tal. Então, os estudos eu continuei. A vontade, né, respondendo a sua pergunta de realmente estudar a área de educação foi lá no ensino médio. Porque como a região onde eu morava, né, o bairro onde eu morava, teve uma época que estava com muito estrangeiro, eu via assim que muitas crianças e jovens estrangeiros paravam a escola, iam para a escola, mas não estudavam, e quando chegava ali no período para, né, finalizando o Fundamental 2, que é a escolaridade obrigatória, e escolher o ensino médio, muitos desistiam, não continuavam o estudo e acabavam, né, assim, não continuando os estudos, então não fazendo uma carreira aqui, mesmo falando japonês, mesmo tendo a capacidade de continuar. E eu via isso como muito mottainai, né? Um desperdício, assim, nossa, por que não continua? Então, isso já ficava martelando na minha cabeça. E nisso eu comecei a conhecer várias pessoas, me envolver em fórum de educação, em seminário de educação, já novinha mesmo. E comecei a me interessar muito por essa área, então foi quando eu decidi, na faculdade também, estudar sobre, né? Esse assunto é um assunto que acho que muitos pais, né, têm dúvidas e estão aqui achando a oportunidade de falar com uma pessoa que entende, que é da área, né? O Memórias é para contar a história sua, mas a gente vai atender essas pessoas, Nanda, porque eu acho que é um assunto que, para quem está no Brasil e quer vir para cá, eles querem saber, ter ideia de como funciona, né? Sim. E quem está aqui está sentindo na pele, né? Está tentando se adaptar, até às vezes de uma forma um pouco mais difícil, porque quando você começa, todo mundo fala, né? A gente não sabe, aparentemente sim, mas quando você começa lá do prézinho, você tem maior facilidade do que você entrar depois, mais tarde, né? Aí tem uma pessoa aqui perguntando, Nanda, o seguinte, falando que o filho dela está na primeira série do Shogaku. E por ele ser de março, ele entrou adiantado. Ele tem dificuldade ainda, tadinho. Ela põe assim: a maior dificuldade dele é a interpretação de texto. Tento incentivar ele a perguntar para o professor caso não entenda algo, mas diz ele que não tem a liberdade de perguntar para o professor durante a aula. Então, ele fica sem saber. Na verdade, isso é muito comum, né? Você falou, quem vem novinho tem mais facilidade. Acho que a única vantagem de quem vem novinho é por já, como veio cedo, tem mais facilidade na adaptação escolar, né? No convívio com os outros alunos, em saber como os japoneses se portam e tudo mais. Mas em questão do estudo, eu até digo que os nascidos aqui ou que vieram muito novinhos têm mais dificuldade do que aquele que veio grande. Porque os nascidos aqui, ou no meu caso, que vim com 2 anos de idade, é uma fase que o português não está muito bem estruturado. Você não tem conhecimento da sua própria língua materna, você não tem o vocabulário, né, a linguística bem estruturada, né, aquela criança não tem. E então, ela é uma criança bilíngue, né? Hoje está muito em alta a educação bilíngue, mas só para entender um pouquinho. Dentro de casa, ela aprende o idioma através dos pais, e fora de casa, né, na escola, ela vai aprender ali o japonês. Mas o japonês que ela aprende, depois ela vai ingressar para uma escola japonesa, mas o japonês que ela aprende, ela se torna um falante de japonês. Então, ele não vai ter problema na comunicação, em se expressar, em conversar, em dialogar e tudo mais. Porém, a linguagem que ele adquire até ali no prezinho, né, no Hoikuen, é uma linguagem do dia a dia. Mas a linguagem que ele precisa do japonês é uma linguagem acadêmica, que é um universo totalmente novo que até então ele não tinha contato. Então, ele não tem vocabulário suficiente, ele não tem compreensão textual do japonês suficiente e nem do português, porque, né, se ele foi uma criança que só aprendeu português oralmente através dos pais, ele não tem uma base textual no português também, que ele possa ali, né, associar uma com a outra e desenvolvendo. Então, ele está aprendendo realmente tudo de uma vez só. Então, para essa criança, como ela falou, meu filho não sabe interpretar, ele não entende o que ele é, e realmente é assim mesmo. Ele entende o falar, ele entende o conversar, ele é fluente.
Mas quando vai para ler, quando vai para interpretar, falta estrutura gramatical para ele ainda, né? Claro que uma criança também não vai aprender ali sentadinha, mas uma criança monolíngua, a exposição que ela tem a uma língua é praticamente 24 horas. Então, 24 horas ela está ali conversando com o pai, tem acesso a livros, tem acesso à televisão, totalmente em japonês. Então, o vocabulário de uma criança japonesa nativa é muito maior do que uma criança estrangeira, mesmo que tenha sido nascida e criada aqui. Deixa eu ver mais umas questões aqui que estou passando, tá? A Cris, ela é uma amiga minha, ela está no Brasil, ela está perguntando se existe escola pública no Japão. Se você puder responder, tá? E daí ela Sim. fala também para a gente fazer um link com o Dia das Crianças. Quando que é o Dia das Crianças aqui no Japão, né? Porque lá no Brasil, ela tá lá, então ela tá lá no Brasil. Uhum. O Dia das Crianças é 12 de outubro. Hoje, é hoje, né? Coincidentemente, a gente está fazendo uma live de educação e vamos falar um pouco de criança e contar a sua história de criança aqui no Japão, né, Nanda? Mas aqui no Japão não é, ó. E acho que é o Cris, né? O Cris que tá com a Zoe. Deve ser. Tá falando que é dia 5 de maio, Dia das Crianças aqui. Aqui no Japão. Mas é você pode dia falar 5 um pouquinho de como é a escola pública aqui no Japão, para esse pessoal que está no Brasil? Sim, aqui no Japão, né, existem escolas públicas e também escolas particulares, né? A pública aqui, ela é dividida por bairro, então eu não sei como funciona direito no Brasil, mas aqui no Japão, a criança, se a família opta a enviar o filho para uma escola pública, ele vai para a escola do bairro dele, que ele tá ali, o endereço está registrado na prefeitura. Já a escola, também tem escola particular aqui no Japão, porém as escolas particulares precisam fazer uma prova para entrar, mesmo o Shogaku, né? Tanto o Shogaku como o Chugaku, né, que é Fundamental 1 e 2, é necessário fazer uma prova para ingressar. E aí já não precisa ser por bairro, os pais podem escolher a escola que querem, né? A particular aqui na japonesa. E a escola pública, né, que foi também a qual eu frequentei, a que a maioria frequenta, é uma escola de bairro, então onde todas as crianças daqueles bairros frequentam, e é o horário integral aqui no Japão, né? Agora, por causa do corona, deu umas mudadinhas, né? Mas normalmente aqui é o horário integral, então a criança entra às 8 da manhã e sai ali por volta das 2, 3 da tarde. Nanda, olha, estão te agradecendo aqui a explicação. Os comentários não tá subindo para mim. Eu não está subindo para você? Não. Você não está conseguindo ver? Eu espero que as pessoas não estejam não vendo o seu rosto por conta dos comentários, tá? Caramba, explicação excelente. Realmente, em casa é só português, os desenhos e livros, tudo em português. Até porque ele mesmo não gosta de assistir nada em japonês, mas ele sabe conversar. Eu também estou há 3 anos aqui no Japão, vivenciei muito isso e a gente fica ansioso, né? Os pais, eu acho que você tem até mais relatos, né? Porque hoje a Nanda, ela dá aula para essas crianças que frequentam, né, das escolas japonesas e que são brasileiras, que são estrangeiras. Os pais ficam muito ansiosos que os filhos falem logo, que os filhos estejam ali convivendo com os japoneses. Eu me lembro que logo que a gente chegou, eu falei, fica com o japonês para você aprender mais rápido, não fica tanto com os estrangeiros, né? Falando em casa e tal. Mas tudo tem o seu tempo, né? A gente tem que deixar esse tempo para a criança, né, Nanda? Dela ter aquele fôlego para realmente encontrar o espaço dela, que é totalmente diferente mesmo, e tem essa grande dificuldade né? Talvez você tenha até experiências para contar aí para a gente dessas. Quantas crianças você acha que você já atendeu aqui no Japão, Nanda, de brasileiros e estrangeiros que estudam em escola japonesa e eles fazem um pós-aula com você, é isso? Isso, seria o pós-aula. Como Zoe, né? Como Zoe Academy, nós já atendemos mais de 30 alunos, né? Hoje nós temos mais de 30 alunos na nossa escola. Mas, assim, em toda, né, a minha jornada como estudante também, na época de faculdade, já foram centenas de crianças que eu vi relatos, que eu conheci. Não que eu cheguei a acompanhar de perto, mas que eu conheci, tive a oportunidade de conversar com os pais, orientar e tudo mais.
E também, né, o Cris, que ele também faz parte da Zoe, ele trabalha nas escolas japonesas, então ele tem contato com crianças, né, diariamente também, dentro das escolas japonesas, então ele sabe a realidade lá de dentro, e ele também já acompanhou centenas de crianças. Nanda, estão falando aqui que Fernanda, seu português é muito bonito, é verdade mesmo, para quem aprendeu Muito, aqui, muito né? obrigada. Eu já falei, eu já comentei, né? Eu dou umas gafes de Tati vez tá em quando. falando. Eu dou umas A, gafes a de vez em Cris, quando. a Cris está perguntando se uma escola particular é muito caro. Aqui no A gente Japão, não sim. pode comparar com o Brasil, né? Eu Sim, acho. eu também não faço nem ideia do valor de como é no Brasil, mas aqui no Japão, comparado com a pública, né, que você só tem o gasto ali de alimentação e alguns, né, PTA, que seria o Conselho de Pais e Mestres ali, a escola particular realmente você tem que, né, investir tanto na entrada, uniformes, alimentação também, a escola não é gratuita. Então, ali mensalmente, claro que vai depender muito da escola, mas mensalmente chega a ser de 50 a 120 mil. De 50 mil seria mais ou menos US$ 500, né? É Uhum, isso, né? E isso. 120, US$ 1.200 por mês, Isso, né? por mês. Existem Depende, né, até, da escola. dependendo da escola, da Uhum, localização. sim. Eu já ouvi dizer, inclusive, que tem algumas escolas que usam até roupa de marca. É verdade isso aqui no Japão, né? Sim, não roupa de marca, mas o uniforme eles mandam fazer realmente em lojas, assim, que tem renome, né? Nanda, estão te perguntando aqui também se é verdade que criança de 6 anos não consegue se controlar, se concentrar para estudar no online. Depende, criança realmente novinha. Agora com a Zoe também, né? Quando estourou aqui realmente os casos na cidade onde eu moro, nós decidimos fazer todas as nossas aulas online também. E realmente, quanto mais a criança é novinha, mais ela tem dificuldade em se concentrar, porque é novidade, né? Não que ela tenha algum problema, mas até a gente, adulto, que quando vê alguma coisa nova, fica deslumbrado e fica com o olhinho assim, vendo tudo. É o que acontece com as crianças. Então, quanto mais novinho, mais dificuldade ela tem, mas se tiver, né, o suporte dos pais ali por trás para direcionar o foco, ela consegue sim realizar uma aula online sem problema. Nanda, então vamos voltar um pouquinho para a sua história pessoal, que a Cris aqui está te perguntando se você tem filhos. Não, eu Conta pra ainda. gente, você é casada? Vamos começar por aí, né, Nanda? Ela Sim, já sim, começou pelo você tem filhos, né? Mas a gente sim. vai começar. Eu sei a resposta, mas as pessoas que estão com a gente, de repente, não sabem. Então, Uhum. conta pra gente, você é casada com um japonês, você é casada com um brasileiro, com quem você é casada, Nanda? Bom, eu sou casada há 4 anos já. Meu marido, ele é argentino, descendente de japonês também. Só que atualmente ele naturalizou. Atualmente não, assim que ele veio no Japão, ele já se naturalizou japonês, né? Através do pai dele. Então ele é naturalizado, aqui no Japão ele é, né, passaporte japonês, porém a origem dele, né, é argentina. Ele foi criado na Argentina até os 16 anos e depois veio para o Japão. Para quem veio depois e te perguntou como que é essa questão, né? 3 anos, né? E não se adaptou ainda na escola. Você pode relatar um pouquinho como que foi essa história do seu esposo, que ele chegou com 16 anos 16, aham. e ele conseguiu estudar aqui? Sim, claro que foi uma jornada totalmente diferente da maioria, da minha também. Ele chegou com 16 anos, então 16 anos aqui no Japão é quando você já está no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, você já terminou ali aquela educação obrigatória, que é até o terceiro ano do Chugaku, você já prestou, né, aquela prova para entrar para o ensino médio e já estaria no ensino médio. Mas como ele veio da Argentina nesse período, ele nem sabia desse sistema e a única coisa que foi falado para ele, olha, você já passou da idade aqui no Japão, você não consegue mais continuar os seus estudos, porque para fazer o ensino médio aqui, você tem que fazer uma prova e você mal fala o japonês. Era o caso dele. Então, ele já veio para o Japão meio que ciente que não ia conseguir continuar aqui os estudos e, como a maioria, ele foi trabalhar em fábrica, né?
porque assim foi dito para ele. Então, ele trabalhou em fábrica 2 anos, com o pensamento de vou juntar dinheiro, voltar para a Argentina e fazer faculdade, continuar os estudos lá. Mas nesse meio tempo ele também resolveu estudar o japonês naquelas salinhas gratuitas que a prefeitura oferece. E nessa salinha gratuita de aula de Nihongo, ele conheceu um professor que falou para ele, não, olha, você consegue sim continuar os seus estudos aqui no Japão. E esse professor, né, orientou ele como ele deveria fazer. Ele teve que estudar sim o japonês por um tempo, fez a prova do ensino médio já aos 17 anos, mais ou menos, e não passou, óbvio, porque ele não sabia o japonês. Mas ele fez prova por umas 3 escolas diferentes. E uma dessas escolas, o diretor teve, assim, piedade dele e falou, olha, você não passou na prova, mas eu tô vendo o seu esforço, então você pode vir estudar aqui na escola por um ano, só que as suas notas não vão valer. Então você vem, estuda um ano, pode fazer todas as aulas, você vai ser, né, considerado como aluno, mas o primeiro ano as suas notas não valem. No segundo ano você faz a prova, se você passar, e você então se torna um aluno mesmo, né? Digamos, valendo nota para Teria que estar fazer apto. novamente o primeiro ano, ele já Isso. poderia ir. Não, teria que fazer novamente. Então, ele fez o primeiro ano sem valer nota, só para aprender realmente o japonês. Então, no segundo ano, ele fez a prova de novo e daí realmente começou a primeira série, já valendo nota, como se fosse um aluno integral ali, né? E dali Uma ele deu exceção, continuidade. né? Isso. A escola E abriu essa exceção para ele. aí já agora eles querem saber como que vocês se conheceram, né? Ó, já estão perguntando. Bom, a gente se conheceu na igreja, né? Tanto eu como ele, nós frequentamos hoje em dia também. Então, a gente se conheceu na igreja. Esse pessoal, né, Nanda, super curioso. Tem mais uma pergunta aqui. Como que você aprendeu a falar tão bem o português? Você fez aulas particulares, mas teve algum outro estímulo? Então, com 4 anos, né, a minha mãe já me colocou para fazer aulas. Eu não fiz aula particular. No bairro ali, no conjunto onde eu morava quando criança, tinha uma professora que ela dava aula para um grupo de crianças. Então, primeiro eu tive aulas com essa professora, junto com outras crianças também. Era ali, né, a alfabetização, brincadeiras, cantigas e tudo mais. Eu também aprendi usando a velha cartilha também e tudo. E depois, também perto do conjunto onde eu morava, abriu uma escola brasileira. E quando abriu essa escola brasileira, a minha mãe viu a oportunidade de eu continuar uns estudos mais profundos, que não ficasse só na alfabetização. E então ela me colocou na escola brasileira no período da tarde. Então eu ia para a escola japonesa, entrei na primeira série, né, da escola japonesa, ia para a escola japonesa, mas à tarde, depois das aulas da escola japonesa, eu ia para a escola japonesa, para a escola brasileira, para fazer o turno ali da tarde. Por isso você conseguiu essa fluência, né? Sim. Porque Então você estava sempre ouvindo sim, outros sim, brasileiros falarem, né? sim. E essa jornada dupla de escola durou até a quarta série. Então, até a quarta série da escola japonesa, eu ia de manhã, né? Eu ia normalmente para a escola japonesa e depois para a escola brasileira. A Cris está aqui perguntando se o seu irmão também seguiu os estudos aqui no Japão, ou se foi realmente só uma questão sua. Não, meu irmão também seguiu os estudos aqui no Japão. Meu irmão também é formado aqui no Japão, em faculdade, e hoje ele já está em ambiente corporativo, também já é um adulto, né? Trabalhando. Sua família ainda está toda aqui ou voltou para o Brasil? Os meus pais estão aqui. Uhum. Tem partes da minha família, né? Tios e primos que estão no Brasil, meus avós também, mas os meus pais estão aqui. No fim, eles acabaram decidindo ficar porque vocês optaram por ficar. Seu irmão está aqui, né? Também. Sim, depois que a gente seguiu assim na faculdade, eles viram que não tinha mais como, digamos que, vamos para o Brasil, vamos todo mundo junto, porque a gente já tinha a nossa vida, já estávamos na faculdade, o meu irmão também, e viu que tanto eu como o meu irmão, os nossos planos é de ficar aqui, de fazer a nossa vida aqui. Então, os meus pais até hoje eles falam que futuramente eles podem voltar, mas aí estão aqui, continuam aqui. O Tatikawa está perguntando se para o seu irmão, como foi para o seu irmão aqui no Japão? Se teve
essa mesma questão com você? Ele sabe falar o português também, Nanda? Sabe, ele também fala fluente o português. Aham. Ele também teve as mesmas oportunidades que eu tive. Foi para a escola brasileira, teve aula de português também e tudo. E ele se formou em quê? Ele se formou na área de, como fala, assistência social infantil. Também meio que na área da educação. E ele Sim, trabalha exato. nessa área ou não? Não, hoje em dia ele não trabalha nessa área. Ele estudou sobre isso, mas hoje em dia ele trabalha no ramo de imobiliário. Bacana. Nanda, quando a gente faz essas entrevistas lives aqui, né, que a gente quer saber um pouquinho de como que é a vida aqui das pessoas que vivem aqui no Japão, uma pergunta assim que a gente não deixa de fazer é o que que o Japão é para você, né? Acho que durante a conversa você meio que deixou escapar alguma coisa, mas o que que o Japão é para você? Eu vejo assim o Japão como realmente meu lar, né? Aqui que eu fui criada, é aqui que eu construí, né, os meus laços de amizade, afetivos também, minhas memórias estão todas aqui. Então eu vejo realmente o Japão como meu lar. Hoje, a sua vivência é mais com os japoneses ou mais com os brasileiros, com estrangeiros? E você já passou por alguma situação engraçada de alguém olhar para você e falar assim: nossa, não consegui conversar em japonês porque acha que você não fala, ou alguma coisa nesse sentido? Bom, o meu convívio, na verdade, é bem metade, metade. Eu tenho tanto convívio com brasileiros, né? Minha família é brasileira, eu tenho muitos amigos brasileiros também. A igreja a qual eu frequento, a maioria são de brasileiros, então eu tenho, assim, muito contato ainda com a comunidade brasileira, mas também eu tenho o meu ciclo de amizade com japoneses normalmente. Então é bem equilibrado, eu diria. E alguma situação que você possa contar Situação, para gente, ou engraçado, ou que te marcou muito aqui no Japão? Na verdade, foi mais na época da faculdade. Na faculdade me confundiam muito com intercambistas. Então, os alunos já vinham falar comigo em inglês, né? Tentar conversar comigo, fazer amizade comigo, tudo em inglês, achando que eu era alguma intercambista. E eu ficava ali, será que eu falo que você fala japonês? Será que eu falo que eu não sou intercambista? Às vezes, eu continuava o papo em inglês com vergonha de constranger a outro lado. E às vezes, quando eu já tava, tipo, bem saturada de me confundirem, eu falava, "Ô, você fala japonês, vamos lá conversar, fala em japonês aí, né? Então, dependia ali do meu humor atual. Mas eram E situações engraçadas. de todas as línguas que você fala, qual é a que você prefere falar mais? Qual que você tem Acho que mais? é uma pergunta bem difícil para mim, porque depende muito da situação, né? Do contexto ali. Por exemplo, eu me dou muito bem estudando na língua japonesa, então eu prefiro fazer minhas leituras, né, de pesquisas em japonês, prefiro estudar um conteúdo, um assunto novo em japonês, porque eu sinto que organiza mais na minha cabeça as ideias. Porém, na questão assim, digamos que leitura da Bíblia, as minhas orações, as partes mais emocionais, eu prefiro me expressar em português. Você tem alguma explicação para isso? Por conta. A explicação que eu tenho, né, para o meu caso, que é diferente para todos, né, que dominam mais de uma língua, mas é porque, como desde pequena, a parte acadêmica, eu sempre estudei em escola japonesa, por mais que eu tivesse as minhas dificuldades no início, né, a minha vida, a minha carreira acadêmica foi toda em escola japonesa. Então, eu sinto mais facilidade em estudar novos conteúdos através da língua japonesa. Claro que eu também tenho acesso a muitos materiais em português, em inglês também, mas eu tenho mais afinidade com o japonês nessa área. E sobre o emocional, né, como dentro da minha casa era em português, então o carinho que eu recebia, as palavras de afeto era em português, e né, a minha criação também, eu ia à igreja, a mensagem ali era em português, então as orações também, os Você tem louvores um também. vínculo, Tem um talvez, vínculo, afetivo. isso, um vínculo afetivo, assim, de carinho mais com o português. Eu acho que o Tatical, ele está querendo
tá querendo te testar, porque ele tá querendo saber em que língua você pensa. Eu acho que esse tactical aí, tô com a impressão que é o meu irmão. É que não tá aparecendo pra mim. Ele não quis se É apresentar, mas que, ele... é que não tá subindo aqui as coisas pra mim, mas por acaso está escrito TM tactical. Isso! Então, Então, tá é o meu irmão. explicado. É o meu irmão. Ai, Ele quer saber, e a gente agora também ficou curioso, né, para saber, Nanda? que língua que eu penso também depende da situação. Por exemplo, quando eu bato o meu dedinho do pé, a primeira coisa que sai é tipo assim, ita, né? Ite, sai em japonês. Mas também eu penso em português, tem palavras, a primeira reação vem em português. É difícil dizer, situação. E ele confirmou que é ele mesmo. Só eu Sabia? estava aqui Tava sem achando saber. estranho essas perguntas. Ai, ô, Nanda, a Cris quer saber, nesses anos de estudo no Japão, alguma vez foi citado o Brasil, pessoas brasileiras de destaque, eles comentaram nas aulas, falaram de alguém? De uma figura importante do Brasil, no Falaram caso? alguma coisa assim do Brasil desde o Ah, dia que você começou a estudar no Shogaku até quando você terminou a faculdade, durante as aulas, alguém falou alguma coisa sobre o Brasil? A gente sim. espera que. Sim, sempre quando, né? Claro que não era todo dia, a todo momento, mas sim, teve episódios que eu me lembro onde os professores, você é brasileira, você gosta de futebol, no futebol o carnaval é yume, né? Popular e tal. Então, faziam essas menções, você conhece o Pelé, Ronaldinho, e falavam de várias figuras, Senna, né? Mas Ayrton eles Senna. falavam por conta de você ser brasileira, mas Sim, não era conteúdo de aula. Em nenhum momento o não. Brasil foi citado como conteúdo educacional na escola japonesa. Não que eu me lembre. Era só assim para puxar papo mesmo, né? E para E fazer, sempre, geralmente, com futebol, samba sim, também. futebol, samba, esportes, né? Sim, sempre relacionado a isso. Teve alguma situação que te deixou muito triste nesses anos todos aqui no Japão, assim, alguma coisa que aconteceu e que te magoou muito? Você falou, nossa, por que meus pais vieram para cá, talvez no Brasil, não tivesse acontecido isso? Assim, quando a gente entra no Chugaku aqui no Japão, né, que é o Fundamental 2, o nível dos estudos aumenta muito, né? Então, do nada, assim, é muito, assim, diferente com o Shogaku. Tanto o sistema da escola, o nível das aulas, até o nível do japonês é muito diferente. Então, no primeiro momento ali no Chugaku, além, né, de toda ali aquela questão de conseguir se adaptar e fazer novas amizades, também teve a questão dos estudos, que eu senti muita dificuldade, parecia que tudo que eu sabia não me ajudava mais em nada. Então foi um momento onde, tipo assim, será que não era melhor eu nem ter vindo aqui? Será que no Brasil eu teria essas mesmas dificuldades? Então, nesses momentos, né, da minha jornada como estudante, onde meu desempenho escolar não estava tão bom, era onde vinham esses pensamentos. Será que no Brasil não seria melhor? Será que no Brasil não seria diferente? Mas eu As, penso que era uma forma de criar um escape na minha cabeça. as crianças, não sei, né? Eu tenho para mim que quando você é criança, às vezes você gosta de cutucar, né? Que nem seu irmão veio, deu uma cutucadinha aqui para saber algumas coisas, né? Principalmente quando você tem alguma amizade mais próxima ou tá ali. Você sentiu isso no Tchugaco, no Shogaku? Alguma criança, por exemplo, falando para você, nossa, você não foi bem na prova, você, né? Nossa, você não Sim, sabe nada, sabe? sim, já passei por isso, sim, é comum, acredito que todo mundo passa, mas até certo momento eu não via isso como, por causa da minha nacionalidade, que é diferente. E alguns, depois já um pouquinho mais velhinha, sim, mas a infância não, achei que era, né, coisa de criança, que criança, até mesmo no Brasil, uma outra criança iriam fazer isso com, né, nas escolas brasileiras. Mas sim, tive sim episódios de mais assim que me afetavam eram no Chugaku, onde realmente as notas é uma coisa que conta,
fica visível, tem aqueles rankings dos alunos. Então eu percebia que às vezes um aluno japonês queria saber as minhas notas para se comparar comigo, para inflamar o ego dele, né? Às vezes ele não teve uma pontuação boa, então ele vinha para mim que era estrangeiro, imaginava que as minhas notas também não eram tão boas para se sentir melhor, né? Ter alguém inferior para se sentir melhor. Então passei por isso e isso realmente me chateava muito. Tem uma pessoa que está com o nick aqui, YK Studio. Ela está dizendo assim, fico muito triste de ver tantos jovens abandonando os estudos, né? Você sabe falar para a gente se tem um dado de quantas crianças continuam a estudar? Porque quando vai para o cocô já não é obrigatório, você tem que fazer Sim. essa prova, como você contou. Uhum. Existe uma debandada assim desses alunos, seja ele estrangeiro, seja ele japonês, para ir trabalhar, para ir ajudar a família? Como funciona? Sim, na verdade, todo ano o Japão ele faz essa conta, né, de quantos alunos ingressaram para ali quando eles chegam no último ano do Chugaku, quantos foram trabalhar, quantos foram continuaram no ensino médio. Para você ter uma ideia, dentre os japoneses, de 100 alunos, somente um não vai para o ensino médio. É mais ou menos essa porcentagem, somente um. Nossa, Mas eu vou falar, de 100 alunos estrangeiros, se 15 forem para o ensino médio, é muito. nossa, que diferença. É assim, em todo o Japão, né? Eu falo, não numa escola, assim, né? E desses 15 estrangeiros que vão, eu já ouvi dizer que muitos desistem. Existe isso mesmo ou não? Também tem as pessoas que desistem. Chegam, né, a ingressar na escola, mas a partir do ensino médio aqui também é o mesmo sistema antigo do Brasil, né? Você repete de ano se você não tem notas. Então, até o Chugaku, independente da sua nota, você passa de ano. Então, você chega até o terceiro ano do Chugaku, com nota boa ou ruim, você chega lá. Mas a partir do ensino médio, você pode entrar no ensino médio, mas se no primeiro ano você não atinge as notas que a escola pede, você não passa de ano. E nisso de não passar de ano, o aluno, né, estrangeiro que nunca passou por essa experiência de ser reprovado, ter que fazer um ano, ele acaba se frustrando e não consegue fazer mais um ano, porque também tem que refazer amizade, tem que fazer aula com alunos mais novos, fica deslocado e não aguenta isso, né, e acaba saindo. A mesma pessoa que te perguntou está assustada com esses dados, e realmente é um dado alarmante, assim. Então, isso quer dizer que você, eu fiz seu os dados irmão, assim por exemplo, bem por cima, tá? Mas tem os dados bem específicos que o governo ele dá, assim, ele dispõe ali, tá? Mas eu fiz mais ou menos sim, para vocês mas entenderem a comparação. vocês são exceções, então, da grande maioria, terem se Pode, formado, terem feito uma faculdade. Existe algum dado de estrangeiros que vivem no Brasil, que vivem no Japão e que se formam aqui? sobre faculdade, eu não sei se tem. Acredito que tenha sim, talvez não um dado muito recente. Mas de tempos em tempo, o Japão faz esse levantamento também dentro ali dos estrangeiros, não só brasileiros, mas no geral, como um todo, né? Então eles têm, provavelmente eu acredito que tenha sim, mas sim, como você falou, ainda assim, os estrangeiros pode-se dizer que são exceções, os que foram para o ensino médio, que concluíram uma faculdade, que fizeram um mestrado, não é uma porcentagem alta comparado com a quantidade que temos de residentes estrangeiros no Japão. Nosso tempo tá quase acabando, Nanda. Esse é um assunto assim que eu acho que muitas pessoas devem ter interesse em saber e conhecer, né? Porque diferente, eu acho, de que quando você veio, né? Que veio sua família há 20 e poucos anos atrás, hoje as pessoas estão vindo mais com a família, né? E trazem os filhos mesmo para estudar, ou seja, na escola japonesa, ou seja, na escola brasileira, estrangeira, internacional, né? Então, daria até para muitas outras lives, mas eu quero te agradecer a disponibilidade e vou finalizar então com uma última pergunta aqui. Nanda, lembro que você iria ajudar os jovens no cocô. Como está sendo a sua experiência? Acho que deve ser alguma amiga sua. Sim, que eu comentei algumas vezes pelo perfil da Zoe que eu estou indo uma vez por semana como assistente, né, educacional numa escola de ensino médio.
Que hoje em dia, né, algumas escolas de ensino médio adotam, digamos assim, um vestibular para estrangeiro. Então, é um vestibular que os padrões para aprovar o aluno são mais baixos, digamos assim, né? São mais facilitados, porque são alunos que não tiveram tanto tempo de preparação, chegaram ali por volta do quinto, sexto ano da escola japonesa, então não tem, né, um tempo suficiente para se preparar para o vestibular, então o padrão de aprovação é mais baixo. E eu vou, então, para auxiliar esses alunos que entraram por esse programa. E o que eu vejo, assim, é muito legal essa iniciativa, porque é como se fosse uma chance que eles oferecem para as pessoas que, se fosse por um vestibular normal, talvez não teriam como competir com outros estrangeiros. Mas eu vejo que depois que eles entram, tem muita dificuldade, porque não é que as aulas desceram, digamos assim, ao nível de compreensão que deles. eles têm de japonês. Isso. As aulas do ensino médio continuam iguais, então, com o nível que eles têm, eles precisam acompanhar de certa maneira a aula. Mesmo que tenha esse programa de auxílio, é uma vez por semana, né? Bem então, pouco, né? Bem pouco. Então, depende muito do esforço do aluno depois que ele entra no ensino médio. E o nível das aulas já é muito mais alto, né? Então, realmente, eles acabam penando bastante. E esse programa existe no Japão todo ou só aí onde vocês moram? Vocês são de Nagoya? Existe no Japão todo, mas não é todas as escolas que adotam. Então, tem províncias que nem têm esse sistema ainda. Mas, geralmente, as províncias que têm um número de habitante estrangeiro alto, geralmente algumas escolas dentro daquela província têm esse sistema. Mas também de região para região muda um pouco, né, a qualificação, né? Porque não são todos os alunos estrangeiros que podem fazer a prova por esse sistema. Tem certos requisitos. Por exemplo, aqui em Aichi, né, o requisito aqui é que o aluno tenha ingressado na escola japonesa após o quinto ano. Ou seja, né, uma criança que nasceu aqui ou veio, né, antes do quinto ano, ela não está qualificada para ir por esse sistema. Ela tem que participar. Ela tem que passar pelo provão mesmo, igual todos os outros japoneses. Independente de ser estrangeiro ou não, né? Isso. Muito bom. Nanda, de novo, só agradecer, porque o nosso tempo está encerrando por aqui. Gostaria de ter contado um pouco mais até da sua história, né? Porque o café com você é isso, é tomar um cafezinho e contar a história da pessoa. A gente começou ali contando, mas é um assunto que acho que todo mundo quer saber e a gente foi contando e aproveitamos o Dia das Crianças, né? Então, aproveitar também para desejar um feliz dia para todas as crianças, mesmo que aqui no Japão não se comemore, né? Sim. A gente tem muitos brasileiros aqui, lógico que todo mundo acaba lembrando e fazendo carinho para elas. Sim. E te agradecer por essa disponibilidade de vir contar. Numa outra ocasião, quem sabe, a gente faça com outros assuntos relacionados, o pessoal que tiver interesse e queira, né, que a gente toque em alguns assuntos, porque agora aqui, através do canal Japão, a gente pode também falar de memórias, que é o objetivo do projeto que a gente tem, né, Café com Você, mas também a gente pode fazer alguma outra que seja um assunto mais específico e que as pessoas tenham interesse em saber. Tá bom? Sim, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui. Eu que agradeço. Nanda, obrigada. E até mais. Até a próxima. Vamos pedir para o pessoal deixar nos comentários, né? Sim. O que eles querem saber da Nanda, educadora que cuida de crianças aqui no Japão, principalmente de estrangeiros que frequentam as escolas japonesas, tá bom? Sim. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.